valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Meu cordial boa noite. O título do nosso editorial de hoje é Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E, na época da tentação, se desviam. Assim disse Jesus, está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra, abre aspas, pedra, fecha aspas, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, de rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis na organização doméstica. Os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmo. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá, como justiças, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.413 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Que aliás, rolou nas redes sociais. E aqui o Grupo RBA, sim, informa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, estavam conversando de pé de ouvido e a boca miúda gravou. Sabe o que eles estavam conversando? Não era sobre guerra, não. É que eles estão desenvolvendo uma tecnologia que pode aumentar a qualidade de vida do ser humano até 150 anos. Gostou? Mas rapaz, eu fiquei tão alegre, então é sinal que o Terceira Chamada sempre adiantando algumas informações. E eles, não é só de guerra que aquela turma lá vive, não. Vivem de tecnologia, afinal ninguém quer morrer mesmo, querem ficar para Matusalém. Só que nós estamos de passagem no corpo de carne. No entanto, cada ser humano tem um atributo da inteligência, faz bom uso. Então, os nossos cientistas terrenos já estão trabalhando sim para que a perspectiva de vida aumente. E esses dois líderes mundiais disseram: vamos tentar chegar até 150 anos. Terceira Chamada é informação e você precisa estar ciente de que todos nós somos filhos de Deus. Precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Agora, um detalhe nessa informação: não vamos ficar empolgados que a gente vai ficar para Matusalém. Somos espíritos imortais e mais uma experiência no corpo de carne, e nós temos o quê? Esse atributo de até lembrar outras existências. Voltamos para ajustar. Nossos amores são pessoas que já conviveram conosco. Então o Espiritismo abre esse leque de entendimento sobre as leis de Deus e a própria felicidade que cada um de nós estamos. Então acredite, você nasceu para ser feliz. Quando alguém chegar e dizer assim mesmo: olha, tu nasceste para sofrer, não acredite. Então vamos em frente, porque sempre o Terceira Chamada, à luz da doutrina espírita, colabora no conhecimento da humanidade. E vamos de primeira curiosidade. Já está bocejando aí? Tá com sono? Mas acalme, calma, agora que o programa começou. Mas vamos falar por que bocejar é tão contagioso. Na espécie humana, a imitação é muitas vezes um ato reflexo. O bocejo pode ser um instinto básico e primitivo. Acaba se tornando um estímulo para as pessoas que observam. A resposta do corpo é praticamente automática, de forma similar ao que acontece com o riso em situações de grupo. Vale lembrar também que a ciência já bateu o martelo. Matéria influencia em matéria, então há sim o reflexo. Ainda tem as afinidades. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Um detalhe, Jonathan, tu queres chegar até 150 anos? Quer, não quer? Afinal de contas, casado, filho e por aí vai, né? Vamos lá! Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Com certeza, né? A gente quer chegar o mais longe possível, né? Então vamos à nossa palavra de otimismo. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque.
A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço eletrônico da ADEPA é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo do conhecimento e do que está acontecendo no movimento espírita. Nossos expositores fazem visita a algumas instituições espíritas, de repente pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. O outro detalhe também que temos que lembrar aqui os nossos ouvintes aí. Perdeu a edição passada do Terceira Chamada? Não tem problema, você vai escutar a voz do Donata Paulinho lá do domingo passado. Mas aonde, Douglas? No YouTube da ADEPA. Então nós publicamos edições anteriores do Terceira Chamada. Então Terceira Chamada é aqui ao vivo, certo? Todo domingo, depois da jornada esportiva. E logo após, ele é jogado no YouTube da ADEPA, você não perde nada. E às vezes é até bom a gente ouvir o programa, porque o Nonato traz cada novidade. O Toninho aqui dos estúdios, que diz, rapaz, aprendi algo contigo, Nonato. Aí o Toninho disse, olha, isso aí não pode ficar só num dia não. Então, vai lá na plataforma digital YouTube, ADEPA, Terceira Chamada e outras produções do Lírio do Vale, ADEPA. Mas você vai fazer uma viagem ao interior do estado do Pará? Você gosta de ir lá nos igarapés de Santo Antônio do Tauá? Beleza, mas antes de ir no igarapé, por que não fazer uma visita ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, Santo Antônio do Tauá, Rua Sebastião Dantas Pessoas, entre a São Joaquim e a Teodósio Rodrigues, bairro Centro. Atividades toda quarta-feira às 19 horas. Centro Espírita Ceareiros da Luz, Vigia de Nazaré, Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Atividades segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 19h30. E nós temos o Bênção da Paz na cidade de Colares, Pará, Rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades toda quarta e sábado, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai.
dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Vamos a mais uma curiosidade. Uma vez eu fui levar o Nonato França para almoçar em casa. Rapaz, o homem comeu, mas depois eu vi ele balançando na cadeira assim. Digo, rapaz, será que esse cara quer dormir na cadeira? Aí eu digo, mas que foi? Será que a comida fez mal? Aí eu vi essa curiosidade aqui, olha. Por que sentimos sono após as refeições? Aí sim, já não pensei mais mal no amigo. Então vamos lá. Aquela vontade de dormir após as refeições acontece porque nosso organismo sofre algumas alterações depois que comemos. Uma delas é o aumento das concentrações de glicose no sangue, glicemia, que leva a uma menor atividade de alerta. Temos um centro no sistema nervoso central responsável pela vontade de comer. Essa região fica localizada próximo ao centro que controla o estado de alerta. Assim, depois de consumir alimentos, o aumento da glicemia estimula o sono. Também podemos sentir sono depois de comer muito. Isso porque a informação da saciedade que é levada ao cérebro nos faz perder o estado de alerta. Um terceiro motivo é que o organismo passa por ritmos biológicos que variam durante o dia. No meio do dia ou hora do almoço, temos um declínio desses ritmos. A dica para não ter tanta vontade de dormir é diminuir o consumo de alimentos que promove elevada concentração de glicose no sangue, como doces, geleias e mel, e dar preferências a alimentos de baixo índice glicêmico, pães integrais, arroz, feijão e lentilhas. Nonato, tá respondido, Nonato. E vamos àquela palavra de otimismo com ele, Jonathan Paulino. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comprometer-se, de comportar-se, que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo.
Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 8 de setembro de 2025. Pará faz o primeiro transplante de medula para tumor sólido, no norte. Autor, Lucas Quirino, fonte Agência Pará. Na região norte, marcada por distâncias geográficas e desigualdades no acesso a tratamentos de alta complexidade, a medicina deu um passo histórico. Pela primeira vez, o hospital da região realizou um transplante de medula óssea para tratamento de tumor sólido pelo SUS, rompendo barreiras e abrindo um novo caminho de esperança para milhares de pacientes. Esse efeito inédito foi protagonizado pelo Hospital Offi Loyola, referência de oncologia no Pará, e teve como paciente Ian Tiago do Vale da Silva, que lutava contra um tumor de células germinativas após não responder à quimioterapia tradicional. Até recentemente, os transplantes de medula óssea no Brasil eram, em sua maioria, direcionados a pacientes com doenças hematológicas, como leucemia, linfoma e mieloma. Contudo, em casos específicos, pacientes com tumores sólidos também podem ser candidatos ao procedimento, o que representa uma nova fronteira no tratamento oncológico. Esse foi o caso de Ian Tiago, que enfrentava a doença há 3 anos. Após a cirurgia e 18 ciclos de quimioterapia, ele foi encaminhado ao UOL para tentar uma alternativa. O transplante autólogo de medula óssea, agora oficialmente realizado pelo Sistema Único de Saúde na região norte. Algo até então inédito. Meu querido amigo Nonato França, e aí eu vou pegar, inclusive, a nossa parte introdutória do programa, né? Pois é, também me lembrei sobre isso. É. Meu amigo, suas empolgações nessa matéria, porque é de ter felicidade, né? Com certeza. Além de, é claro, dar uma ênfase com relação ao questionamento de distanciamento, que muitas vezes o alcance da ciência, né, não nos permite. Graças ao bom Deus e graças aos esforços em conjunto, a gente tem aqui no Pará agora essas condições. E assim, trazendo aquilo que eu li aqui de fé e esperança renovada para estes, principalmente o nosso irmão aqui que fez esse transplante, essas circunstâncias. Isso é muito bom para a gente refletir, tá certo? Porque dessa forma a gente vai compreender o sentido da ciência que se complementa para que a vida seja longa. Mas não obstante que a gente também tenha o bom senso de analisar profundamente o sentido dessa vida longa, que não é tão somente no corpo físico. No caso aqui, esperanças renovadas e quizás outros, a gente não, digamos assim, não quer que isso aconteça, mas se por acaso acontecer, vem ser respondido pela misericórdia, pela inteligência humana e pela bondade divina sobre isso. Nonato, você abordou uma coisa, realmente, a matéria é longa e eu não cheguei a falar, mas você, olha só, leu todinha a matéria enquanto estávamos esperando. Essa questão da fé, tem muita gente aí que está passando por problemas de doença aí e diz assim, não vai dar certo, não, deixa pra lá, aí começa a se sabotar. E aí você sabe que se você não cria o padrão vibratório ideal, Exatamente. Você não atrai para si, não vai de encontro. Então, a fé, ela tem que estar acompanhada em todo e qualquer tratamento. Com certeza. Porque diz, ele teve sorte. Não, ele não teve sorte. Sim. Ele teve merecimento, mas ele fez por merecer. Então, são questões filosóficas que hoje, inclusive, está muito bem entendida para muita gente. Então, tem gente hoje em dia aí, pelo menos eu conheço um cidadão já desencarnado, que ele perdeu a visão
Porque ele dizia, deixa pra lá, perdeu a visão. E aí foi definhando o corpo e tudo mais. Nossa Senhora me ajuda, mas nunca os familiares querendo levar ele para o hospital, disse, não, eu vou ficar bom. Mas não fez o movimento de fé raciocinada. Com ação, né? Com ação. Então isso é muito importante, essa questão, né? Você está passando, mas há necessidade de ter aquela fé operante para que as energias elas se encontrem. Não é isso, Jonathan? É isso, ó. Douglas, como tu falaste, né? Tu não leu toda a matéria, mas a gente tem aqui a questão da dificuldade do pessoal do norte, né? Norte e Nordeste, com o tratamento, né? Da questão de soluções nessa área da saúde. Então eu fico feliz porque a gente, além disso aqui, a gente conseguiu já fazer esse transplante, né? Esse tratamento, a gente tem um projeto na UFPA que ela trabalha com essa questão da doença com o hospital Betina, tá? Então a gente trabalha com inteligência artificial para que os diagnósticos, né, eles sejam adiantados para que tenha uma melhor solução, né, para tentar mais rápido, né, fazer o tratamento, né? Claro que só a IA ela não vai te dar o diagnóstico real, né? Mas quando você detecta e aí você leva para um especialista, né? E aí o especialista te dá o diagnóstico final, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma alegria estar trabalhando nisso para que ajude aqui o pessoal do Norte que tem mais dificuldade. Então, os projetos são esses, né? Trabalhando com IA, a gente doa esses programas, esses sistemas para o SUS, para o Hospital Betina, para que essas pessoas sejam atendidas com melhor... com um diagnóstico mais antecipado, né? Mais preciso. A famosa profilaxia, né? Isso, e tenha mais condições de ser curado, né, no seu tratamento. Meu querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Logo, esses dois amigos aqui que fazem um programa conosco falaram muito bem. Nada de ficar desestimulado. Que a sua fé seja atuante. E lembrando que somos seres reencarnantes buscando ajustar alguma coisa. Então ficar revoltado não ajusta nada. Mas a coisa veio no corpo, vamos atrás, porque hoje, olha, gente, tem solução para muita coisa hoje em dia no mundo, muita. Então esteja atualizado, não fique procurando notícias tristes aí, não fique procurando barracos nas redes sociais, mas busque saber, olha, o que está acontecendo no mundo a nível de alegria, ciência, descoberta e por aí vai. E sempre fazendo aquele link com Deus, jamais tire Deus, como diz o Andrade popular, da jogada. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Pinduca Sinhá Pureza. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Boa noite, Belém! Boa noite, Pará! Boa noite, Brasil! Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, itirê, carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, itirê, carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Vou ensinar assim a pureza a dançar meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza,
rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Simão! Vou ensinar assim a pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando assim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. E vamos de mais uma curiosidade. Falando em curiosidade, quando eu estava estudando o Espiritismo, Allan Kardec, ele apontuava assim, a seguinte forma, que a curiosidade sempre levou o homem a buscar as suas melhoras. Só que esse sistema de curiosidade já vem nos acompanhando desde épocas em que nós estagiávamos pelo mundo animal. Não é que você já foi um cachorro, já foi um cavalo, já foi uma águia, não. São princípios nascentes da alma. E aí já trazemos justamente, tem dentro de nós a força que nos impulsiona a evoluir. Então olha essa. Os animais têm curiosidade ou ela é exclusiva do ser humano? E eis aqui a curiosidade. Os bichos também são curiosos. E essa característica desempenha um papel importante em sua sobrevivência. A combinação entre curiosidade e coragem pode levar o animal à morte ou revelar algo novo que melhora a sua qualidade de vida. Um pássaro curioso, por exemplo, decide provar uma nova frutinha, que pode ser venenosa ou não. Ele pode tanto contaminar-se ou, com sorte, ter uma nova fonte de alimento. Os animais têm mais curiosidades. Aliás, os animais que têm mais curiosidade são os chamados exploradores, como os ratos, os cães e os primatas. Então tudo é evolução e ser curioso não é algo negativo, não. Agora, ser fofoqueiro né, Jonathan? O negócio é a fofoca, a curiosidade não. Agora, distinguir uma coisa da outra aí, rapaz. Que tem fofoqueiro que diz assim mesmo, não, eu só estava curioso para saber. Não, tu queria saber para fazer fofoca. Então saiba conhecer o vocabulário e o que representa. E para você que está aí com aquela sede de curiosidade ou de fofoca, Jonathan Paulino já vai dar um jeito em você. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo de amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso.
Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? E eis a resposta dos imortais: esgotamento dos órgãos. Mas Kardec insiste: poder-se-á comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E eis a resposta: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Nonato, pergunta direta, resposta simples. E objetiva, né? Objetiva e objetiva. E aí sempre nos mostrando o quê? Que nós somos espíritos de passagem num corpo de carne. E aí também isso complementa, que até a matéria do Diário Online, a tecnologia está aí para nos ajudar. Isso. Mas se realmente o seu corpo está tão comprometido, se tiver de, meu amigo, vá em paz, cumpridor das suas obrigações. Então a gente tem que mesclar esse conhecimento, né, Ana? Com certeza. Porque às vezes o nosso público pode até dizer engraçado esses caras, rapaz. Uma hora eles exaltam que a gente vai viver para Matusalém, outra hora dizem, olha, tu já vai embora. Não, não é. Nós estamos o quê? Organizando o conhecimento. Você pode viver muito tempo mesmo, a tecnologia está aí. No entanto, se o seu corpo está bastante comprometido, você vai, não está funcionando, mas você não vai morrer nunca, né, Nonato? Com certeza, e muito feliz a colocação no questionamento de Kardec, que ele diz assim: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Ele não disse qual é a causa da morte, ele disse dos seres orgânicos, e a resposta foi curta e objetiva: esgotamento dos órgãos. Até porque, queridos, a doutrina espírita, aqui, digamos assim, de um modo particular, tem uma conceituação da vida muito mais ampla do que o conceito de vida e morte. Porque é comum a gente achar que a morte é o contrário da vida. Nós, espíritas, não acreditamos nisso. Respeitamos a fé alheia, mas não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a morte é a cessação do nascimento, ou seja, é o ponto final do nosso nascimento. Se nascemos, vamos morrer, mas a vida continua. Muito bem, e sempre recordando nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos buscar as verdades do Pai. Esse espaço, Revelações no Tempo e no Espaço, você vê que o Espiritismo, Kardec sempre buscou realmente associar as palavras das suas pesquisas com as palavras de Jesus. Então, buscarei a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós não somos aquele projeto de Deus feito para a desgraça, não. É vida feliz mesmo, é vida continuada. Diga, meu querido amigo Jonathan Paulino. Douglas, esse texto ele tem muitos anos, né? Mais ou menos quantos anos? 1857. Pois é. E mês passado eu vi uma reportagem sobre isso aqui, sobre a vida, né? Por que o homem vai morrendo? Porque as células, elas não conseguem viver há muito tempo. Então, não adianta você fazer tantos exercícios, tomar remédio, porque no final você vai morrer, não tem como, entendeu? Ou seja, essa vida orgânica, ela depende do funcionamento
dos órgãos, né? Uma harmonia dos órgãos. Agora é importante notar também que não é o fim da vida, a vida não é o fim por causa do esgotamento, né, dos órgãos, mas sim o esgotamento dos órgãos que determina o fim da nossa vida, né? Pois é. E outra coisa, tudo que Deus criou não morre. Tudo que Deus criou é eterno. Então é uma transformação. Essa morte é uma transformação, a morte do corpo humano, né? Então é isso, é só esse detalhe que eu queria. Rapaz, o homem tá inspirado hoje, até a aura dele tá diferente. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. E como falamos, né, de vida continuada, agora é tempo de música com ele, João Lúcio, A Vida Continua. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Foi combinado no além, que seja bom, seja ruim, é tudo seu de mais ninguém. Não tenha pressa pra viver, pois a vida é toda sua. O corpo morre, mas a vida continua. Eu lhe asseguro, vamos cuidar bem do presente pra melhorar nosso futuro. Não tenha pressa pra viver, pois a vida é toda sua. O corpo morre, mas a vida continua. Não tenha pressa pra viver, Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Educação. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão.
Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Educação. Um dia desses, lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. Refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como a reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente ele se posicionou: é claro que não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não as admira, por que você as imita? Ele ficou um tanto confuso, pensou um pouco e respondeu: de fato, deveríamos imitar somente o que achamos nobre. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, e menos ainda, da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra. Ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação. Nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Jesus Cristo já encurtou o nosso relacionamento com Deus. Jesus nos mostrou como nós devemos andar na matéria, não nos apegando muito, mas respeitando que é dádiva de Deus. E aí às vezes a gente se enrola tanto aqui na matéria, porque a gente fica tão apegado, quando a gente vê a gente está perturbadinho, até mesmo para sobreviver. O que é que Jesus disse? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe e tudo vê. Veio a doutrina espírita nos colocando de uma forma muito mais científica o mundo espiritual, a nossa originalidade. Somos espíritos imortais e precisamos interagir com o mundo espiritual, até porque todos eles torcem para que a gente aprenda, ajuste numa reencarnação.
Então o Espiritismo é aquela ciência que nos coloca de fato de frente com as nossas realidades. Não nascemos para sofrer. E a oração é esse momento de refrigério, de relaxamento, onde nós vamos conversar realmente com Deus, mobilizar energias. É como diz o Nonato na reportagem, a fé, a questão da fé. Vamos vibrar. Você está doente? Organismo é corpo. Matéria influencia em matéria, mas a alma é o modelador de tudo. Então vamos ter fé, mobilizar essas energias que tudo vai passar. E você está aí a 1.500 quilômetros, tá beleza na sua vida? Vamos doar um pouquinho de energia? Então esse programa proporciona. Quem precisa vai receber e quem tem vai doar. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e fazer aquela viagem ao mundo da oração. E eis quem vai nos acompanhar neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góes e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui na Travessa da Angostura, pertinho da RBA, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, e não vacila nem erra nos céus com toda a terra de luta e de sofrimento.
evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão no caminho feitos na luz do carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amarmos os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do Teu amor. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Nonato França e Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. Chico Xavier. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.